Olá, queridos alunos do sexto ano do Colégio Santa Rita. Aqui é o professor Valdir. E na nossa aula 2, hoje vamos corrigir o exercício sobre a arte do grafite, tema 3 do nosso livro didático. Você vai ler sobre esse tema na página 32, entre a página 32 e a página 47. Então, aquele exercício que eu passei para vocês responderem, eu espero que tenham feito a leitura e tentado compreender o tema estudado sobre a arte do grafite. E agora a gente vai responder as questões, né? E responder comentando já na forma de uma revisão. Então, vamos lá, né? Correção do exercício. Na primeira questão, eu pergunto a você, eu peço a você, caracterize o grafite, caracterize a arte do grafite. Aí, você pode colocar assim: grafite é uma expressão artística que se caracteriza pela produção de desenhos e pinturas feitas em paredes, muros e painéis. Então, meus queridos, o grafite é uma arte urbana que faz parte de uma gama de itens chamados também de arte contemporânea. A arte contemporânea é um modelo de arte que surgiu na segunda metade do século XX. Entre esses itens está o grafite, um movimento estético, um movimento que se caracteriza, como vocês viram, pela produção de desenhos e pinturas, onde, professor? Em paredes, muros e painéis. Acho que muitos de vocês já devem ter viajado pelas alguma capital brasileira, por exemplo, quem já foi para Fortaleza, quem já foi para São Paulo, quem já foi para Recife, quem andou nesses locais já deve ter observado a presença forte da arte grafite. A arte grafite, ela busca simbolizar os sentimentos e os anseios, principalmente dos grupos populares que vivem nas periferias dos centros urbanos. Porque foi de lá onde ela surgiu. O grafite surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos e na França. E participou como uma arte que buscava transformar o mundo em vários movimentos. Entre eles, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, e maio de 68, na França. Então, resumindo, o grafite é uma arte que busca fazer uma intervenção na sociedade, ou seja, é um movimento que busca, através da arte, conscientizar e refletir sobre determinadas questões sociais. Então, o que é que eu quero que você aprenda? É uma arte urbana, tem um compromisso com a estética, e hoje o grafite está inserido no acervo de galerias e museus, né? Então, é uma expressão artística que se caracteriza pela produção de desenhos e pinturas feitos em paredes, muros e painéis. Aqui no nosso slide você vê a imagem da arte grafite nas paredes, né? Então, o grafite é um movimento que vem também, tem a sua herança lá nas pinturas rupestres, né? Você viu que desde o início os homens, eles representavam seus sentimentos, suas emoções, seus desejos através da arte, né? Lá na pré-história, o homem pré-histórico fazia a arte rupestre, né? E também as incisões rupestres, representando suas cenas de caça, seu cotidiano. O grafite, ele é uma herança desse tipo de movimento. Por quê? Porque ele é feito em paredes, muros e painéis. Então, até aqui, sobre o grafite, está aí a primeira resposta do nosso exercício. Aí a segunda: como o grafite é considerado atualmente? Por que eu coloquei isso? Porque no início as pessoas trataram o grafite como se fosse uma espécie de vandalismo. Porque estava vinculado, por exemplo, aos afrodescendentes que viviam nos Estados Unidos, nas periferias. Aqueles que lutavam por direitos civis, por igualdade, pelo direito de ser julgado pelas suas ações e não pela cor da sua pele. Porque os Estados Unidos era um país que tinha um enorme preconceito na década de 60. Eu acho que vocês já devem ter assistido um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. E você vê que o Chris é o único garoto negro numa escola de brancos, que ele sofre esse preconceito. Ali é uma forma bem humorada para ilustrar a presença do preconceito nos Estados Unidos. E é porque o Chris é da década de 80. E imagine o preconceito na década de 60, que foi o período no qual ocorreu a luta pelos direitos civis. Ícones como Martin Luther King, Malcolm X, queriam
utilizar a busca pela igualdade de gênero, né? E aqui a arte do grafite, ela vai surgir nesse contexto. Então, no início, o grafite ele vai ser considerado uma arte marginalizada, ou seja, voltada para pessoas pobres da periferia. Era visto com um certo preconceito. Com o tempo, as pessoas foram percebendo que aquilo era uma arte de amplo valor, porque representava os sentimentos e os desejos desses grupos. Então o grafite com o tempo mudou. Como é que o grafite é considerado hoje? Atualmente o grafite é considerado uma expressão tipicamente urbana e compõe o acervo de galerias e museus. Ou seja, tem uma busca pela concepção da beleza estética da arte. Então hoje o grafite é considerado uma arte, está em galerias, está em museus. E quando a gente diz uma arte tipicamente urbana, é porque o grafite ele se desenvolve nos centros urbanos, nas cidades, principalmente nos grandes centros, como a gente vai ver Londres, Nova York, aqui no Brasil, o berço do grafite foi a cidade de São Paulo. Então o grafite é uma arte tipicamente urbana. Avançando aqui, na terceira, eu pedi para você, querido aluno, diferenciar o grafite da pichação. Professor, grafite e pichação é a mesma coisa? Pelo amor de Deus, não. Grafite é uma arte, é realizado em locais permitidos, né? Então, o grafite é realizado em locais permitidos e considerado como arte. Ao passo que a pichação, geralmente de caráter agressivo, é praticado em locais não autorizados e considerado um ato de vandalismo. Professor, me dê um exemplo. Para você fazer o grafite, é necessário você ter uma autorização prévia do dono daquele espaço. Não sei se vocês conhecem aqui em Picos, uma escola pública do estado, Colégio Marcos Parente. Lá tem um grafite gigantesco, que é buscando conscientizar as pessoas para o uso racional da água. Quando você chega lá, você vai ver o planeta, aí vai ver uma torneirinha pingando e uma pessoa chega lá para fechar essa torneira. Está lá nesse grafite. Então ali é uma arte. Por quê? Porque a escola deu autorização para o artista ir lá, pediu que ele desenvolvesse essa temática, ele foi lá e fez o seu trabalho. Quando, suponhamos, o prefeito de uma cidade contrata um artista do grafite para ele poder expressar a sua arte, isso é arte. Agora, se um indivíduo pega uma latinha de spray e sai pintando as paredes de onde ele vê, aí não, aí isso aí não é arte não, isso é feio, isso é um crime, é um vandalismo. E o nome disso é o quê? Pichação. Pichação geralmente tem esse caráter agressivo, é praticado em locais não autorizados. É considerado um ato de vandalismo, um crime. Então, se vamos supor, uma pessoa estiver pichando e a polícia chegar, ali você pode ser autuado, você pode ser preso e responder por aquilo. Porque quando você não tem autorização prévia para fazer o desenho, pode ser o desenho mais bonito do mundo, é um vandalismo, é uma pichação. Então, pelo amor de Deus, grafite é arte, pichação é vandalismo. Quarta questão, eu pedi para você descrever a técnica conhecida como stencil. E eu botei aqui uma imagem de uma pessoa fazendo stencil, né, aquele molde vazado. E aqui a resposta caracteriza a técnica do stencil. Consiste na aplicação de tinta em um molde vazado para fazer desenhos, letras, símbolos e outras formas em paredes e muros. Vou dar um exemplo. Você está vendo aqui essa cidade que foi desenhada, recortada, vai ser colocada sobre uma parede e o spray vai dar ali, o spray vai ser disparado aí nessa parte aberta. Então, quando o artista tira o molde, ali fica a imagem. É como se você pegasse uma cartolina, fizesse um desenho de um coração, recortasse aquele coração, aquele molde vazado, aquele espaço, você coloca numa parede, coloca o spray. Quando você retirar, fica o formato do coração. Então, o nome dessa técnica, professor, qual é o nome dessa técnica? Quando o indivíduo aplica uma tinta sobre um molde vazado. Qual é o nome dessa técnica? Stencil. Avançando aqui, na quinta, eu pedi para você citar artistas de destaque, produtores da arte do grafite, que estão aí presentes no texto. Então, meu aluno com certeza colocou Jean-Michel Basquiat, um dos pioneiros da arte do grafite, Keith Haring, Banksy e Alex Valery, né? Então você colocou esses 4 nomes, poderia ter colocado também
mais nomes, né, como Eveline Sir, Meg Magrela, Tainá Lima, mas aqui eu coloquei apenas esses 4 para destacar alguns dos artistas que foram pioneiros da arte do grafite. Aqui você vê uma imagem de um grafite para poder simbolizar o movimento que a gente está descrevendo. Quais os principais temas abordados nos grafites de Banksy? Então, Banksy, a arte de Banksy começou a ser desenvolvida em 1990 em Bristol, na Inglaterra. Banksy, tem muitas pessoas que dizem que não é uma pessoa, mas sim um grupo de artistas que assinam com este nome, né? Por que isso? Porque ele nunca teve a sua identidade revelada, ainda hoje ele está no anonimato. E aqui na 6ª questão, eu pedi para vocês colocarem quais os temas presentes, né, na arte de Banksy. Ele aborda questões da atualidade em suas obras, trazendo como tema, por exemplo, a imigração, a guerra e a política. Ou seja, ele utiliza o grafite para poder eternizar, né, para poder refletir sobre as questões sociais, sobre a política, sobre a desigualdade, sobre a corrupção, sobre a guerra, sobre a imigração, né? Você sabe que o imigrante, muitas vezes, ele é tratado com grande preconceito nesses grandes centros, né? Como a Inglaterra, na França, e até aqui no Brasil a gente vê um certo preconceito com os venezuelanos que vivem lá na região norte do país, né? Então ele busca justamente isso, utilizar a arte para fazer uma interferência e promover uma reflexão em busca de melhorias, né? Em busca de melhores condições para o imigrante, criticar a guerra, criticar a questão política. Então, são esses temas abordados por Banksy. Na 7ª, eu perguntei para vocês quais as principais formas de divulgação utilizadas por Banksy para promover suas obras. Banksy nasceu em 1990, ou seja, começou a produzir sua arte em 1990, ou seja, de 90 para cá, vai completar 30 anos. Então, Banksy, ele entrou em contato já com o mundo digital, já com a internet, com acesso ao computador. E o que é que ele faz? Ele utiliza a tecnologia, as redes sociais e a internet como meio de divulgar suas obras e seu trabalho ativista. Trabalho ativista é porque ele tem um compromisso em lutar por causas como eu falei anteriormente, defender os menos favorecidos, a imigração, a guerra, a política, o que torna suas obras acessíveis a públicos distintos. Então, o que é que ele usa, professor, para divulgar suas obras? Tecnologia, as redes sociais e a internet. E hoje você vê a força das redes sociais para divulgar todo e qualquer produto, seja arte, seja ideias, como também mercadorias, né? Então, hoje a internet ela é dinâmica, as redes sociais têm muita força e Banksy utiliza elas para divulgar a sua arte. Na 8ª, eu perguntei quando surgiu o movimento hip hop e o que esse movimento cultural reflete. Na resposta, o hip hop surgiu na década de 1970. Onde, professor? Nos Estados Unidos. Estava vinculado principalmente a jovens da periferia dos Estados Unidos, a grupos de latino-americanos que viviam no país, grupos de afro-americanos, né? Então uniu esses 3 elementos, a arte urbana norte-americana, elementos urbanos dos Estados Unidos, latino-americanos e afro-americanos, e com isso buscou formar um movimento que reflete o que, professor? Reflete os conflitos surgidos de discriminação e desigualdades acentuadas nas cidades. É a busca, principalmente pelos menos favorecidos, de mostrar sua arte. Porque até então, a arte ela estava presente somente em museus, somente em galerias, somente em grandes teatros e estava concentrada mais no público elitista. Então o grafite e a arte urbana, né, porque o grafite faz parte da arte urbana, busca justamente isso, popularizar a arte, popularizar o acesso à arte nas ruas, né, principalmente nos grandes centros, e dar voz para grupos que eram considerados excluídos, marginalizados. Então eles usam a arte para questionar a discriminação e a desigualdade, buscando construir um mundo mais justo e igual.
Na nona questão, eu perguntei para você o que é o rap. Acho que muitos de vocês já devem ter visto cantores de rap fazendo as suas batalhas, né? Aquelas rimas, as disputas entre um rapper e outro, né? Então o rap, professor, o que é que significa a palavra rap, né? Significa ritmo e poesia. O rap é um estilo de música popular que se caracteriza pela interpretação de rimas improvisadas sobre um acompanhamento rítmico. Geralmente, quando tem uma batalha de rap, né, aquelas rimas improvisadas, sempre tem ali um MC, né, que é um mestre de cerimônias, que está ali com um disco de vinil, né, e ele faz aquela ambientação do espaço, né, o som, para que os artistas possam fazer as suas músicas. Então o rap ele tem muita rima, tem muita criatividade, muito improviso e é dinâmico, que geralmente são rimas que buscam questionar uma determinada situação e promover uma reflexão. Na décima, eu perguntei para você o que é o break. Então, o break é um estilo de dança realizado com movimentos rápidos e que acompanha as batidas do rap. Na aula anterior, eu falei para vocês que é comum ter as batalhas de break, né? Quando grupos de dançarinos se reúnem, geralmente tem um jurado, e lá eles vão julgar aquele que apresentou os mais belos passos, que teve ritmo, harmonia, improviso, que o break ele também reúne aspectos muito importantes, como o equilíbrio, a força mental, né? Então, é uma dança que surgiu nas periferias também dos Estados Unidos nos anos 70. Então, a gente vê que o movimento hip hop, ele tem o rap na música, o break na dança, o skate em termos de esporte. Então, tudo isso faz parte da cultura hip hop e o grafite nas expressões visuais, né? Então, o grafite, o rap, o break, o skate fazem parte daquilo que a gente chama de cultura hip hop. Avançando na 11ª questão, eu perguntei para vocês qual artista do grafite estadunidense ou norte-americano foi reconhecido e convidado para expor seus trabalhos em galerias de arte. Aqui eu quis chamar a atenção para o norte-americano Keith Haring, que tem muitos trabalhos divulgados em galerias e museus, né? Como eu disse, o grafite, que antes era uma arte marginalizada, hoje é considerado uma arte tipicamente urbana e tem um compromisso com a estética. 12ª, eu perguntei a você quais as principais características das obras grafites de Jean-Michel Basquiat. Em geral, ele representa personagens e elementos urbanos em meio a rabiscos e escritas indecifráveis. Retrata temas como o negro e o imigrante. Mais uma vez, Basquiat está inserido naquela temática de questionar o papel dos menos favorecidos na sociedade e utilizar o grafite para expressar os sentimentos e a emoção desses grupos, né? Que você vê a foto de Jean-Michel Basquiat no nosso slide. Avançando, eu perguntei para vocês, quando e onde teve início o grafite no Brasil? O grafite teve início em São Paulo a partir da década de 1980, quando essa arte vai chegar aqui no Brasil. Já respondo a 14ª questão. Qual foi o artista pioneiro do grafite no Brasil? Cite uma obra de destaque desse artista. Então o grafite chegou no Brasil em São Paulo, em 1980, e o pioneiro, o grande iniciador dessa arte no Brasil foi Alex Valauri, ele que nasceu na Etiópia, fez desenho na Suécia e viajou para os Estados Unidos, entrou em contato com Jean-Michel Basquiat, com Keith Haring. Ele trouxe essa arte para o Brasil, principalmente nos centros urbanos de São Paulo, nas periferias. E aqui você vê a foto de Alex Valauri e você vê uma das principais obras dele, né? Eu pedi para você citar uma obra de destaque dele, que é A Rainha do Frango Assado em Piquenique em Glicério, 1984. Então você vê a imagem de Valauri e dessa obra. E a importância de Alex Valauri na arte grafite do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Dia Nacional do Grafite é o dia 27 de março, data da morte de Alex Valauri. Então pegaram essa data para simbolizar todo esse movimento. Você vê a importância dele, né? O dia 27 de março, Dia Nacional do Grafite, é em homenagem a Alex Valauri.
15ª questão, eu perguntei a vocês quais as principais mulheres integrantes do grafite, né? Quais mulheres tiveram destaque no grafite no Brasil. Aqui eu citei a paulistana Meg Magrela, a potiguar Eveline Gomes, conhecida como Eveline sim, e a mineira Tainá Lima, chamada de crioula. Aqui à sua esquerda você vê uma obra da paulistana Meg Magrela, à sua direita você vê uma obra da potiguar Eveline Gomes, também chamada de Eveline Cir, né? Então você vê que a mulher ela busca representar sua luta diária através da arte, buscando melhores condições de vida, de trabalho, de inclusão e de direitos, né? E principalmente através da arte quebrar barreiras e o preconceito existente. Buscar a igualdade social, que a gente fala que tem, mas ainda a gente vê muita desigualdade em relação, desigualdade de gênero, né? No Brasil. Então, a arte ela é utilizada justamente para problematizar o papel da mulher na sociedade e buscar essa igualdade. E por fim, quais os principais destaques na arte grafite de Tainá Lima, chamada de crioula? Aí qual é a resposta? Eu botei que ela retrata o universo feminino em seus grafites. Cria obras que tratam da cultura afro-brasileira e que tem como destaque o papel da mulher negra na sociedade, né? Então ela usa o seu grafite para propor essa reflexão. E aqui eu coloquei uma imagem, né, um grafite produzido por ela. O título é Ori, a raiz que sustenta é a mesma que floresce 2015, né? Tainá Lima, também chamada de crioula. Então é só para você perceber que elas retratam o universo feminino, a cultura afro-brasileira e o papel da mulher negra na sociedade. Então, pessoal, finalizamos o nosso exercício. Eu espero que vocês possam ter revisado, tanto fazendo a leitura em casa, tentando responder e agora corrigindo. Esse tema vai estar presente na nossa segunda avaliação. Espero que tenha sido claro e objetivo com vocês. Desejo a todos vocês sucesso. Se cuidem para a gente voltar com força total no segundo semestre. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tudo de bom.